Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um Momento Jurídico. Hoje, recebendo a honrosa presença de um eminente integrante do Ministério Público das Alagoas, do altaneiro Ministério Público das Alagoas, que é o Dr. Quaraci Fonseca, a quem eu tenho a honra de privar da amizade e de tê-lo no meu rol de amigos fraternos e desinteressados. Eu acho que as amizades pela vida elas têm que ser presididas sob o estigma da fraternidade e do desinteresse. Então, eu quero de logo, meu caríssimo amigo, te agradecer a sua presença, você sempre respondendo à nossa convocação. Eu acho que o momento é um momento interessante para você vir aqui ao nosso programa bater papo sobre diversos assuntos que interessam a nossa sociedade e, sobretudo, os homens de bem, os homens decentes e honrados das Alagoas. Porque o lateralizado, esse para mim, ele é um chamado nada existencial. Quero logo deixar à vontade, meu caro Quaraci, para você lançar uma mensagenzinha. Câmera 2, por favor. Meu caro doutor e amigo Jerônimo Roberto, quero cumprimentá-lo e agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa. Eu sou quem agradeço. Que é um sucesso, não é, de público. Quero cumprimentar também os telespectadores do programa Momento Jurídico, do TV Mar, que tem muito a acrescentar à nossa sociedade em termos de cultura, o que tem nos faltado muito com essas novas mídias, a internet, etc., que é uma via de mão única, onde não existe o diálogo, que é muito importante para se chegar a alguma conclusão. Maravilha, Quaraci. Então, para nós iniciarmos a nossa conversa, eu queria de logo, eu e os nossos telespectadores temos curiosidade com relação à gênese, à origem dos nossos entrevistados. Você ingressou no Ministério Público em que ano? Olha, eu ingressei no Ministério Público em 1996. Né? Antes, ocupei a função também, para mim, muito honrosa de Procurador-Geral do município. Passei pouco tempo, logo então passei no concurso do Ministério Público. Passou quanto tempo, Quaraci? Olha, eu passei por volta de 8 meses. 8 meses, e ali foi que eu me apaixonei pelo direito público, direito financeiro, contratos, né, direito administrativo. E ingressei através de concurso do Ministério Público de Alagoas e a minha primeira comarca foi a Major Isidoro. Major Isidoro. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa, que hoje é uma magistrada fantástica, que hoje está no juizado da infância, que é a doutora Fátima Piroá. Muito dinâmica, eu diria elétrica. Dinâmica e bem organizada, né? E sabe muito direito, e me ensinou bastante. Né? E ali é sertão brabo já, viu? Sertão, eu tive a oportunidade de conhecer aquela realidade ali do sertão, né? Substituir em algumas comarcas ali também. E eu tenho uma tristeza de ver hoje que não mudou muito. Mudou muito, Não. Major Isidoro é a terra do nosso saudoso desembargador, Torinho. Torinho. Ele é de lá, eu não sei se o fórum ainda... O fórum, inclusive, leva o nome dele. Leva o nome dele. Né? Agora, você me diga uma coisa, eu tenho pelo Ministério Público um respeito inexcedível. Quem quer que coloque em dúvida tem que fazê-lo na minha frente. Eu tenho um respeito muito grande, eu conheci grandes promotores. Há um promotor que eu tenho uma dívida imorredora com ele, o Dr. Tágore Carnaúba. Não sei se você chegou a conhecer. Conheci todos os promotores, pelo fato de fazer aquela política institucional de associação, conheci os promotores aposentados, muitos já se foram, né? O Dr. Tágore dele também, Carnaúba, e da ativa, praticamente, muitos já se aposentaram. No começo da minha vida profissional, meu caro Quaraci, eu ainda muito inseguro, eu ainda cheio de dúvidas, que não há aquele que começa a vida sem tatear, essa que é a expressão. Eu fazia minhas petições humildemente ali na OAB, que chegava lá, fazia na época da magnetografia, e eu humildemente dizia assim: doutor Tágore, por favor, o senhor acha que está razoável? Ele lia: ah, meu filho, está ótima a sua petição, está ótima. Quer dizer, aquilo ali era um alento, e aquela recepção dele, a minha petição, era como uma espécie de um bálsamo para a minha alma, e eu comecei a ir desarmando. Aí fui confiando no meu trabalho, a gente vai seguindo. Conheci outros, conheci o doutor Zé Martins. Perfeito. Não é? Pai do ministro Humberto Martins. Humberto Martins. É.
muitos outros, então eu sempre tive muito respeito. Como é que você vê hoje a instituição do Ministério Público? Olha, Numa análise crítica, não vai nenhuma. a instituição Ministério Público o Ministério Público é uma instituição metafísica, né? Na verdade, o Ministério Público é feito por homens. Então, nós temos várias realidades. Eu conheço alguns Ministérios Públicos do Brasil, como também alguns Ministérios Públicos federais do Brasil. Você foi procurador-geral? Sim, e tive a oportunidade de percorrer esse Brasil todo, em reuniões, etc. E existem realidades diferentes, é claro, né? Pelas pessoas que compõem a instituição. Então, nós temos ministérios públicos bastante organizados, com estratégias de trabalho, né? Enquanto outros um pouco mais atrasados, inclusive por questões financeiras, etc. Mas eu acho que o Ministério Público, independente de tudo isso, é uma instituição essencial à sociedade. Sem dúvida. Não é? Assim como a Defensoria. Sem dúvida. Né? Só que a função do Ministério Público ela é mais ampla, ela é mais profunda, porque entra justamente em questões cruciais, né, para uma convivência melhor e para o futuro da sociedade, de crianças, dos nossos jovens. Né? Nós lidamos com uma questão que se chama improbidade administrativa. Você acha que é a pedra do momento, né? Olha, é o que nós estamos vendo hoje. Nós ligamos o noticiário da TV, foi prego fulano que lavou dinheiro tal, e isso reflete numa ação de improbidade. Eu quero aprofundar com você esse assunto, mais adiante. E isso nós estamos vendo no Brasil todo. Como se houvesse também uma quebra de braço do ponto de vista político, isso eu não vou entrar, porque é uma coisa que eu não entendo muito, né? Mas nós temos também tudo isso em todo o Brasil e o Ministério Público está envolvido, seja o estadual, seja o federal. Né? Recentemente, houve uma operação muito grande no Rio de Janeiro, essa com o Ministério Público Estadual e outra com o Ministério Público Federal. Né? Então, o Ministério Público sempre na frente aí dessas questões, que são questões muito graves. Mas eu já na minha maturidade, já estou com 5.1, né? Eu já vejo. Ainda tem muita lenha para queimar, viu? Ainda tem muita lenha. Já com 5.1, eu vejo aqui para a nossa terra um projeto diferente de Ministério Público. Né? Nós precisamos. Hoje eu estou numa área de estudo que eu comecei a ler alguns livros da editora Fórum, e trata muito dessas questões de controle interno, controle externo e tal. E uma área que eu me apaixonei que se chama infraestrutura. O direito da infraestrutura. Né? Perfeito. Então, o direito da infraestrutura ele é muito amplo. Não é só a construção de estradas e tal. Então, ele vai além disso. Né? E é isso que nós precisamos impulsionar os gestores. Não só da infraestrutura, no saneamento básico, na saúde, na educação, agora com a ressalva. O Ministério Público não faz política pública, mas ele pode dar o impulso inicial para que o gestor, muitas vezes, que não tem aquela visão, possa despertar. Não é? Então, eu vejo como um grande papel do Ministério Público de Alagoas hoje. Pois é. Agora, eu queria, meu caro Guaraci, eu fiquei assim meio tomado de perplexidade e confesso, não entendi ainda. Eu quero debulhar esse assunto com um amigo. Claro. Recentemente foi extinto, esteve aqui conosco um colega seu, eu tenho muito respeito por ele, rapaz, que foi instalado um órgão no Ministério Público, eu diria um alongamento ali na Fernandes Lima. Se tratava de questões tributárias, né? Exatamente. Mas foi extinto. De questões tributárias também e de improbidade também. De improbidade, Você lembra? Era uma siglazinha. Eu não me recordo o nome, mas tratava justamente de questões de improbidade ligado mais a essas questões tributárias. Se eu estiver equivocado, você me perdoe. E os telespectadores também. GAECO é? Não, GAECO seria o antigo GECOC. GECOC. Que foi criado na minha gestão, né? Sim. Houve a mudança de nomenclatura. Eu não sei se era HF, uma coisa desse tipo. HF, pronto. Foi extinto. Pela Assembleia. Pela Assembleia. Eu não entendi. Você tem condições de fazer alguma consideração?
Olha, Você se debruçou sobre isso? houve eu não me debrucei assim sobre essa questão, mas eu ouvi falar que tinha sido extintos 2 órgãos. Eu não compreendi que o próprio Colégio de Procuradores pode criar através de resolução. Mas veja bem, Né? você não acha que foi um desserviço, não, da nossa Assembleia? Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Né? Eu acho que nós vivemos num estado pobre. O nosso IDH em alguns municípios é muito baixo. E estive lendo uma pesquisa recente que o IDH baixo está muito ligado à corrupção, que é o tema do momento. Né? Então, o Ministério Público Federal, que é o Ministério Público com mais recursos, ele traça metas setoriais. E eu vi um depoimento muito importante de um procurador da República dizendo, olha, nós estamos aqui por setores, né? Por exemplo, o GAEF era um setor, né, que tratava da corrupção justamente nessa questão tributária. E nós trabalhamos por setores e temos tantas sentenças nesse setor, porque quanto mais baixo o IDH, nós percebemos, maior a corrupção. Né? Então, o Ministério Público precisa dessas estruturas organizadas, porque o indivíduo não tem condições de saber tudo. Meu caro Coraci, e na extinção dessas duas instituições, vou chamar assim, desses Sim. 2 alongamentos do Ministério Público, eu não vi uma resignação veemente pública, eu não vi do parte do Ministério Público. Honestamente, eu ainda hoje, eu estou ainda indignado. Quem está sou eu. Como é que você extingue um órgão desse, que é combativo, que capitaneia diligências, etc, e de repente extinguiu como uma espécie de um revide. Vocês estão querendo pegar a gente? Bom, acabou, está extinto. Veja bem, o Ministério Público da minha época, que eu falo que eu entrei, né, muito jovem, 25, 26 anos, era um Ministério Público muito enérgico. Né? Então, até a disputa da associação era muito grande e tal, então existia uma vibração. Hoje as pessoas já estão na minha faixa etária, de 51 anos, 52, e alguns filhos na escola, tal, mas isso não é justificativa. Só quero dizer esse ponto. Mas eu vejo também que o jovem de hoje, que ingressa nas instituições, seja o Ministério Público, seja o Judiciário, não tem aquela mesma força ou idealismo, aquela energia que nós tínhamos. Né? Você é um grande magistrado e acho que percorreu praticamente esse estado todo. Mais o sertão, né? A região sertaneja. E estava ali olhando uma coisa, olhando outra, né? Procurando resolver um problema. Hoje a turma passa no concurso. Passou no concurso, procura fazer aquilo que está dentro da programação, mas não tem aquela força de reivindicar. Chama de feijão com arroz, aquele feijãozinho com arroz, muito modesto, inclusive. Perfeito. Então, eu fico triste em ver essa realidade, mas é o que existe aí. Né? E a gente às vezes quer mudar, quer dizer, olha, vamos à frente, a gente precisa mostrar que uma resignação em relação ao que aconteceu, mas você não encontra por parte de todo o grupo, não é? Essa disposição, entendeu? E eu andei dizendo, olha, o Ministério Público do Rio de Janeiro, por essa aproximação demais com a política, pagou muito caro. Não sei se você soube o que houve lá. Não é? Sim. Acompanhei isso aí pelos jornais, tudo. Em relação ao Procurador-Geral e o Cabral, que hoje está preso, mas é pela polícia, uma ação da Justiça Federal. Né? Então, hoje o procurador, não sei se chegou a ser preso, mas está respondendo por crime, por essa aproximação demais com a política. Isso não quer dizer que você não tem boas relações, é evidente. Claro. Não é? Claro. Você não tem relações sociais, você faz parte da sociedade. Claro. Mas vamos manter uma distância, essa expressão não é minha, vamos manter uma distância higiênica. Regulamentar. Regulamentar. Né? Regulamentar, entendeu? Então, não existe esse Ministério Público amiguinho do... Mas tem aquela história da mulher de César. Exatamente. A mulher de César não tem só que ser decente, ela tem também que demonstrar publicamente que é decente. Perfeito. Então, não existe isso.
entendeu? São interesses contrapostos muitas vezes, né? Você encontra, por exemplo, uma fraude, uma coisa, você vai entrar com ação. E o indivíduo que recebe a ação, ele não vai entender. Não é? Seja um parlamentar, ou outro agente político, ele não entende. Eu digo sempre o seguinte, olha, quem quiser privar da minha amizade, eu até agradeço. Agora, eu não tenho compromisso com o erro. Eu não tenho compromisso com o erro. Como eu não vou ocupar ninguém, eu errado, que Deus me proteja, eu procuro errar muito pouco, não vou ocupar ninguém, também não quero que ninguém me ocupe. Que amizade é essa? E você se mete lá no problema e vamos olhar para o doutor Jerônimo, que ele vai resolver tudo. Eu aproveito, Coraci, para te falar, uma história. Eu gosto sempre. Um dia eu vou escrever alguma coisa. Quando eu era juiz em Água Branca, havia um rapaz que frequentava muito lá o fórum. Gente fina, o pai dele tinha sido um antigo jogador de futebol. E nós logo nos afinamos. Ele tinha uma academiazinha lá de exercício. E eu fui olhar um negócio muito modesto, mas o cara é lutador. Mas ele ia muito lá na minha sala. Muito lá, com negócio de fotografia, ele dizia que estava fazendo curso de fotografia. Eu achava aquilo bacana. Quando é um dia, chega um advogado lá, diz, olha, doutor, estou vindo aqui porque fulano de tal me comprou uns pneus e não pagou. E eu entrei com ação. Aí eu olhei para ele, mas você entrou, me desculpe, você entrou de forma assodada. Minutinho só. Dona Lili, que era a nossa época escrivã, hoje é chefe de secretaria. Procure fulano de tal na cidade, porque o interior é bom por causa disso, né? É tudo muito imediatista, né? Chama fulano de tal. Aí ela saiu e fica aí. Um pouco tempo, 10, 15 minutos, ele chegou. Pois não, doutor, diz que você está aí. Eu disse, fulano, você frequenta aqui o meu gabinete, você conversa comigo, as pessoas veem você aí na porta conversando comigo, você tem acesso aqui total. Você é a única pessoa que não pode ter uma ação aqui contra você. Olha, esse rapaz está me cobrando aqui, negócio dos pneus que você comprou, vá acertar isso aí. Acerte e o senhor pede a extinção do feito. E graças a Deus ele disse, não, eu vou resolver agora. Eu acho que é assim. O magistrado do Ministério Público também tem que ter essa dinâmica de uma comunidade. Mas no interior, principalmente, muitas questões nós resolvemos assim. Entendeu? Chama a parte, chama a outra, vamos conversar aqui, chegar a um acordo. Resolve esse problema. Resolve, né? Não é o que chama a oralidade, né? Claramente. É você, e a celeridade ali você está fazendo, o magistrado está fazendo uma jurisdição também. Claro. E o Ministério Público está exercendo a sua atribuição. Jurisdição. De pacificar. Exatamente, é? uma jurisdição extraprocessual. Extraprocessual. Assim, mas você chega ao resultado, você pacifica o ambiente social. É assim que se faz nos Estados Unidos. Você extingue aquele litígio. É assim que se faz nos Estados Unidos. Você chama o indivíduo, a audiência já é amanhã, né? Ali, você isso, resolveu, pronto, vai embora. Não é? É verdade. Aí você está com uma ação, quanto tempo um magistrado lá com um acervo enorme, não é? Uma carência de pessoal muito grande, que eu sinto nas varas aqui de Maceió. Verdade, verdade. Não é? Você está com uma ação, você passa 3, 4 anos, não é? Uma coisa que poderia se resolver numa conciliação. Agora, eu quero fazer uma elogia ao tribunal também em relação a essa criação do núcleo de família, que trata da paternidade, essas questões de família, de alimentos e tal. Há um momento de conciliação, né? Porque essa parte que trata de família e as circunstâncias ao derredor é realmente um ponto nevrálgico de qualquer tribunal. É um volume monumental de... Você vê na parte do fora ali, na parte de baixo ali, no térreo, aquilo ali, aquela quantidade de gente, é tudo família ali. Então, eu acho que é um sucesso. O indivíduo chega, na mesma hora sai resolvido e vai para casa. Então, isso alguns recalcitrantes, né? Não, sempre... Eu tenho a Ana Paula de Barcelos, que é uma constitucionalista que eu gosto muito, ela diz, olha, você resolve o problema jurídico, agora você não entra na cabeça de ninguém para saber se a pessoa saiu satisfeita ou não, mas está resolvido.
A gente não tem essa capacidade de saber se o indivíduo saiu alegre, feliz 100%, mas resolveu o problema. Verdade. Cada um é para o seu lado. Quando atuava na Vale Família, eu dizia, olha, eu posso fazer muita coisa, eu só não posso fazer com que ele goste de você ou você goste dele. Verdade. Isso aí eu não posso entrar nessa seara aí. Agora que nós vamos resolver aqui, nós vamos. Verdade. E às vezes, viu, Guara, a gente está aqui conversando, divagando essas boas histórias, às vezes eu encontrava algumas questões aparentemente insolúveis. Eu tomava aquilo como desafio, não, eu vou resolver esse negócio. Manda fazer os atos de comunicação, marca uma audiência, e marcava, e muitas vezes tive sucesso. Mas não é possível uma coisa dessa. Aí se chegava a uma solução. Hoje as leis administrativas estão dando abertura para esse diálogo. Né? O legislador, a lei de improbidade, que chama LIA, né? 8.829, se não me engano. Então é uma lei que foi feita muito fechada. Às vezes questões que se poderia resolver com ressarcimento, o cara ressarcindo o Estado e estava resolvido o problema e tal. A lei fechava essas possibilidades. Hoje nós temos certas aberturas que foi dada, inclusive pela lei, com algumas modificações na lei de introdução, o CPC, que você pode usar de forma subsidiária, ele diz mais ou menos assim: o juiz pode marcar, pode designar quantas audiências de conciliação entender necessárias para a solução do conflito. Porque é o seguinte, a grande questionamento nós que trabalhamos na área administrativa, se o cara faz um crime, um acordo, né? Olha, você vai aqui, vai dizer aqui a verdade e tal, e você tem esse benefício. Por que você não pode fazer em outra área civil? Então, não é que você vai fazer de uma forma irresponsável. Cada caso é um caso. Não é? Mas eu acho que isso desafoga mais e resolve o problema. O que é que você quer? Buscar os ativos que foram retirados do Estado, esses ativos voltaram. Então você cumpriu a missão e o Estado saiu vencedor. Não é? O indivíduo recebeu uma punição, seja mais branda e tal, mas recebeu uma punição. Eu acho que isso é importante. Meu caro Quarcy, está chegando já no final do primeiro segmento, mas eu ainda quero lhe provocar. Uma coisa que também me chama a atenção é o seguinte: eu estou pegando um paralelo não vai isso, nenhum desamor ao nosso país, mas eu pego um paralelo entre um irmão nosso aqui da América, só que é da América do Norte, dos Estados Unidos. Sim. Quando um indivíduo lá, uma autoridade vagabundeia, não sei se essa expressão existe, ele é repudiado pela sociedade. Ninguém quer conversa com o indivíduo. Ele passa a ser como uma espécie de uma impinge, de uma doença que ninguém quer encostar perto. Aqui, para desprazer meu, eu estou dizendo isso uma categoria que eu tenho para dizer, eu vejo o indivíduo nessas operações, sanguessuga, taturana, não sei o quê, eles são pegos em flagrante, envergonhadamente algemado, sai com uma roupinha na cara, uma coisa desmoralizante. Mas quando voltam para os seus municípios, é recebido com foguetório. Isso eu vejo quase como uma doença social, rapaz. Como é que um homem desse volta? É como, vou pegar um exemplo, né? Numa unidade menor, a família. Um filho faz uma diatribe, comete uma absurdidade, e quando chega em casa, o pai aplaude, a mãe aplaude. Não há uma distorção muito grande, não. Não tem a menor dúvida, né? Mas eu tenho uma frase de Tocqueville, é daquela Democracia na América, sim, deve ter lido, em que ele diz, eles já chegaram prontos, precisavam apenas não esquecer. Né? Então, os que chegaram na América, a colonização da América do Norte é diferente da nossa. Quer dizer, o Brasil foi um dos últimos países a se libertar da escravidão. Se eu não me engano, o penúltimo. Né? Outro foi um país muito pequeno, por injunção da Inglaterra, por questões econômicas, e o peso da manutenção do escravo era muito grande. Quarcy, o Marquês de Pombal, ele deveria ser condenado pela nossa sociedade, pelo Brasil. Ele atrasou o nosso país muitos anos. Muitos anos. Não há dúvida disso. Não podia ter jornal, não podia ter universidade. Não há dúvida disso. Ele foi
ele foi o que se pode chamar de um tirano. Mas terrível. quando Dom João VI chegou ao Brasil, fugido de Portugal, Sim, em razão da chegada de Napoleão, porque a coisa começou a ver o Banco do Brasil, Mas chegou no bagaço. as faculdades. Sim, chegou no bagaço. Ó, pra você ter ideia, o exército napoleônico, através de um general, me corrija, general Junot, que chegou lá em Portugal, também vinha aos farrapos. Era uma fraqueza tamanha que eles chegaram lá aos farrapos, descalços, e eles ainda correram. Mas, olha, nós temos que ter essa gratidão por Napoleão. Por via oblíqua, sim. Por via oblíqua, apesar de ser um tirano, né? Por Napoleão. E o Dom João VI ter vindo para cá. Porque senão eu acho que a nossa situação estaria bem pior. Muito, muito pior. Se bem que eu volto a dizer, Marquês de Pombal, eu li uma biografia de Marquês de Pombal, só para a gente encerrar. Assim. Quando o Dom José faleceu, que era o rei, que ele serviu, né, durante tantos anos, os primeiros-ministros, quando ele faleceu, a filha dele, Dona Maria, ela era aquela princesinha que ficava só observando ali no palácio, silenciosamente, observando tudo. E depois essa princesinha do falando foi Dona Maria Louca, né? Ela ficou ali observando. Quando Dom José morreu, faleceu, Marquês de Pombal, se achando ainda indispensável, aí foi uma da onda e humilde, né? Aí ela estava sentadinha no trono. Majestade, o Marquês de Pombal está aí para entregar a carta de demissão. Ele disse assim, não, que é isso, não. Aí disse, diga a ele que entregue... Diga ele que ele pode entregar você de lá. Nem recebeu mais no palácio. Eita Deus. E depois ele foi investigado por pessoas da coroa. Eu tenho essa obra em casa. E ele foi investigado por pessoas da coroa e ele estava tão doente, com a doença, eu não sei como é. A medicina era outra, uma doença que eclodia na pele, aqueles... lúpulo? Não. Um negócio, aqueles... Aquelas lúpulo, não. Aquelas feridas purulentas, que quem foi investigar ele disse, não, vamos prosseguir, não, vamos recuar e depois a gente... Tentando lembrar aqui, mas... Ele era uma cidade de Pombal, lá em Portugal. Mas eu chego em Portugal, na Avenida da Liberdade, tem a estátua dele. Você morou lá. Foi. Você morou lá. Eu vou só fazer uma pausa e a gente reiniciamos também reconhecendo algum valor nele, né? Não, por causa do terremoto de 1755. E os mortos enterrem seus mortos. Exatamente. É uma frase dele. É dele. E outra coisa, hoje em Lisboa, o traçado de Lisboa é um traçado que foi capitaneado por ele. Ele não era arquiteto, mas foi ele que... Fez muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Meus caríssimos telespectadores, voltamos já